viver com outras pessoas te dá uma bagagem muito grande. Então eu fui para um país que o futebol era um futebol gostoso de jogar. Hoje eu acho que não é o primeiro escalão, acho que o inglês está na frente hoje, mas o espanhol naquela época era o primeiro escalão. E eu achava que lá na Espanha eu ia pegar a bola do meio do campo e levar até o gol, cara. Igual eu fazia aqui no Brasil. E os caras falavam, você não vai conseguir, aqui é desse jeito aqui. E eu falava, não vou. Deixa comigo. E não consegui. Por quê? Porque era um futebol muito dinâmico. Era um futebol de marcação muito rápido, o campo era muito rápido, a bola corria mais. Então essa sensibilidade do domínio, do drible, às vezes você escapava um pouquinho e você perdia. E aí eu vinha com o quê? Querer dar a resposta porque eu era o jogador mais caro do mundo. Então eu tinha que dar uma resposta pro povo. Cara, ser o jogador mais caro do mundo não deve ser fácil, Eu fiquei com essa carga. Então eu acho que eu exigi mais de mim do que eu poderia entregar. E isso eu fiquei mal psicologicamente. Mas você se achou. Aí eu me achei. Você ficou 7 anos lá. Me achei. Você é embaixador do futebol espanhol? E aí Ninguém é embaixador do futebol espanhol à toa. E aí foi um período... duas temporadas e meia, porque eu lembro que a gente caiu para a Série B, venho para o Flamengo, não fico no Flamengo, aí eu volto para lá. E aí eu, se você me permite citar aqui os meus pais, Claro. O meu pai... Permito, não deve citar. Ele foi muito importante nesse processo, porque meu pai nunca foi um cara que teve muito estudo, mas a vida ensinou muito meu pai. Meu pai tem muita sabedoria, junto com a minha mãe. E aí quando eu voltei... Nome dele. Seu Ovésio. E o nome da Seu sua mãe? Ovésio, Dona Amélia. E aí quando eu volto pra lá, Galvão, eu volto com o sentimento da vaidade. Eu não queria voltar pra lá pra jogar Série B, porque eu era o Denilson, pô. Eu acabei de vir de uma Copa do Mundo, de numa final. Eu sou o jogador mais caro. Eu não posso jogar uma Série B. E aí foi quando meu pai falou, filho, vem cá. Tem que jogar Série B. Tem que dar um passo atrás. Não tem como. E aí eu falei, então beleza. Aí fui, joguei 6 meses da Série B. Entendi como é que era jogar o futebol espanhol, que doideira. Na Série B. E aí a partir Que é mais complicado que é mais ainda. complicado. E aí depois desse momento, cara... Falei, poxa, descobri que o empresário tinha me enganado e não sei o que e tal. Enfim, os problemas financeiros, não sei o que. Pô, como é que o jogador mais caro do mundo tem problema financeiro? E tal. E mais uma vez meu pai e minha mãe ali conversando comigo. Eu falei, poxa, meu pai me fez uma pergunta, Galvão. O que eu sabia fazer? Eu falei, só sei jogar bola, pai. Você jogar futebol. Aí meu pai falou, então volta a jogar bola. E aí foi quando as coisas começaram a entrar no eixo de novo, porque eu passei a jogar bem. Aí eu venho de férias, eu recebi uma ligação do Felipão, falando que ia me convocar para a seleção, que até então não tava mais na seleção. E aí eu falei, cara, só pode ser Deus mesmo agindo, porque eu tava jogando uma Série B, cara. Eu achava que ninguém tava me vendo e tinha alguém me vendo, sabe? E aí eu voltei para a seleção brasileira e vem toda essa história aí de... Por isso que eu me emociono falar de 2002, me emociono com o lance dos turcos. Porque até então eu estava vivendo um momento delicado, até voltar. A gente fez a Copa América, lá que a gente perdeu para Honduras, que foi um vexame. Foi um período muito difícil ali, Galvão. Ali foi bravo. Foi um período muito difícil. Foi um período muito difícil, assim. E a seleção foi... A seleção me fez voltar a ser o que eu era, sabe? Por isso que eu tenho uma paixão muito grande pela seleção brasileira. Por isso que eu me incomodo quando um jogador vai para a seleção brasileira e parece que não tá sentindo a seleção brasileira e tal, eu fico louco, falo com meus amigos, falo, mano, esse só vai se dar conta a hora que parar, velho. A importância de estar ali, cara. A seleção brasileira é única, Galvão. Esquece relacionamento com a imprensa, esquece se é fechado, se é aberto. É único, cara. A hora que você parar muitos jogadores de futebol... A hora que eles pararem de jogar, eles vão se dar conta do que eles fizeram de errado, a importância que eles não deram para uma seleção, para um jogo de futebol. E isso passa muito rápido, Galvão. Eu tenho 45 anos hoje. Eu parei precocemente com 30 por causa de uma lesão no meu joelho. E o que eu vou fazer na vida? Hoje eu sou um comunicador, já são 13 anos exercendo. Sérgio, dá um lancinho aqui pra mim. Desculpa, hein, gente. Desculpa. Não, desculpa o quê? Coisa mais bonita, cara. Não, mas é que... É sempre bom... Coisa mais bonita. É sempre bom Sérgio. Obrigado, pontuar algumas coisas, Galvão. Porque, assim, eu sofri muito. Já comentei isso em algumas entrevistas. Eu sofri muito porque as pessoas, às vezes, olhavam pra mim com um olhar de... Não de desprezo, mas um olhar de falar, poxa, é muito brincalhão, né? É muito zoeira, né? E eu tenho uma responsabilidade
desde os meus 16 anos, Galvão, quando eu me tornei um jogador profissional, o meu primeiro pensamento é em ajudar o meu pai e minha mãe. Tirar o meu... Parece histórias... Tem 1000 histórias parecidas com a minha. E eu valorizo a minha história. Eu aprendi a valorizar a minha história. Minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí, eu estava num momento da minha vida, me descobrindo como comunicador, me apaixonando por essa profissão que é comunicar com as pessoas, levar informação para as pessoas. Isso é bom demais. Chega a ser irônico estar falando com alguém que faz isso com excelência por muitos anos. E a minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu não sabia o que fazer, procurei o melhor médico, o Dr. Macedo, um abraço para o Dr. Macedo. E eu vivia também esse questionamento com o meu comportamento, que foi o meu comportamento sempre, com a imprensa, com os meus amigos. Eu sempre fui um cara muito extrovertido, brincalhão. Mas chegou um momento que eu achava que as pessoas me olhavam com o olhar de um cara que vivia a vida, cara. Ah lá, pô, o cara vive a vida, o cara não tá nem aí pra nada. E não é verdade. Nunca foi verdade. Né? Mas esse seu jeito que encantava a gente também. Era o seu futebol era um reflexo do Denilson, da sua forma de ser. Exatamente. Então isso me incomodou nesse período da minha vida. Aí veio o diagnóstico da minha mãe de câncer, veio o processo de cuidar da minha mãe, um processo muito difícil. E aí eu lembro que na consulta definitiva que minha mãe tinha que fazer uma cirurgia, eu saí do consultório do médico, antes de passar pela secretária, a secretária falou: Denilson, o doutor quer falar com você. E aí um trajetozinho de 3 metros, 4 metros, assim, passou tudo na minha cabeça, que eu achei que o diagnóstico já não era o mesmo, era o pior, que ele não queria falar perto da minha mãe, aquele negócio todo. E aí ele virou para mim e falou assim: eu percebi que você é o provedor da família. E eu te acompanho como atleta. Você foi um atleta de excelência e tal. E você é um cara muito legal, você transmite uma energia muito boa, você está sempre muito alegre e tal. Saiba que isso pode ajudar na recuperação da sua mãe. Olha. Esse teu jeito de ser. Eu falei: você acha, doutor? Ele falou: acho não, eu tenho X anos de experiência e acho que isso vai ajudar a sua mãe a se recuperar. Então, a hora que você estiver perto da sua mãe, seja você. Falou assim. E ajudou? Hoje eu tenho minha mãe em vida. E hoje eu tenho muito claro que eu não vou mudar meu jeito de ser. Tá certo. Aquele olhar de, olha lá, só vive a vida, lá, só quer zoeira. Isso me incomodou muito num período da minha vida. Hoje não me incomoda mais. Hoje eu sou esse cara que você conheceu desde lá de 16, 17 anos, quando você comentava jogos do São Paulo. Desculpa a minha emoção, porque foi algo que me... Cara, muito bacana. Foi algo que me incomodou muito. Eu tô emocionado. Foi algo que me incomodou muito, Galvão. Eu de sei verdade. disso. A gente incomodou demais. E depois, à medida que as redes sociais foram evoluindo, Sim. Então tem um troço espetacular, essa comunicação. Sim. A gente vive no meio disso. Eu agora estou nesse mundo digital, é tudo muito louco, muito rápido, você também está. E a gente está em televisão também, e vai com isso. Mas tem muita gente maldosa, né? Tem muita gente maldosa. Infelizmente, Galvão. Infelizmente tem muita gente maldosa que pega e Infelizmente. não sente, às vezes, não sente o mal que está provocando. Cara, você é o Denilson, cara.